Bom dia, pessoal. Vamos lá, progressão geométrica. Hoje o vizinho tá fazendo barulho, então vocês vão ter que acostumar com ele, tá? Então, ó, progressão aritmética, né? Como que eu sei que uma coisa é progressão aritmética? Quando eu percebo que a razão está somando ou está subtraindo. Se a razão estiver somando ou subtraindo, eu sei que é PA, progressão aritmética. Agora, aqui, ó, se você observar, daqui para cá aumentou 2, daqui para cá aumentou 4, daqui para cá aumentou 8. Então, não está somando, né? Não está somando, tem que somar, para ser PA tem que somar o mesmo número. Aqui, na verdade, está multiplicando, ó, por 2, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, eu percebo que isso aqui está multiplicando, né? E está multiplicando por 2. Então, quer dizer que a razão aqui é 2, só que é uma progressão geométrica. Na progressão geométrica, a razão vai ser uma multiplicação ou entre partes uma divisão, tá? Porque quando a razão for um número fracionário, você vai estar dividindo, mas tudo bem, continuando, tá? Então, ó, como que eu acho a razão? Letrinha da razão aqui é um Q, tá? Razão é igual o da frente, nesse caso o A2, dividido pelo de trás. A2 é 4 dividido por 2 dá 2. Tá? Então a razão aqui é 2. A razão sempre é o da frente dividido pelo de trás. Não importa qual que eu pego, mas é o da frente pelo de trás. 16 por 8 é 2, 8 por 4 é 2, 4 por 2 é 2. Então a razão aqui é 2, tá? Isso é uma progressão geométrica. Ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente. Essas coisas a gente já viu na PA, é a mesma coisa praticamente, tá? Fórmula do termo geral. Então, ela vai ter uma formulazinha do AN também, particular dela. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. O AN é qualquer número, é quem estiver procurando, né? Ou o último número da sequência, igual a PA. O A1 é o primeiro, o Q é a razão, o N é a posição ou quantidade, tá? Então, não vou anotar aqui, porque é a mesma coisa da PA, só muda esse Q, que na PA a gente usa R de razão e aqui a gente vai usar Q. É de quociente, porque para achar razão aí em cima a gente fez uma divisão. E o resultado de uma divisão chama-se quociente. Tudo bem? Então é isso. Então vamos começar aqui os exercícios. Vamos fazer 5 hoje, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro exercício. Obtenha o 10º termo da PG 1, 2, 4, 8, né? Então vamos lá. Primeiro passo é copiar a fórmula do AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Copiei a fórmula. Eu vou ver quem eu tenho. AN, A1, Q e N. Vamos ver quem a gente tem. A gente tem a quantidade ou a posição? Temos, gente, é o 10º termo, então a posição é 10. Eu tenho a razão aqui? Tenho. A razão eu pego da frente e divido pelo de trás. 2 dividido por 1, razão é 2, certo? O A1, também tem o A1. A1 é 1, o primeiro número é 1. E o AN, eu estou procurando o 10º termo, né? Então eu estou procurando alguém. Então eu não sei quem é esse alguém, tá? Então vamos substituir. Então o A10, porque eu sei que esse N aqui é 10. Então o A10, o 10º termo, é igual a 1, o A1 é 1, vezes a razão que é 2, N é 10, menos 1. Uma coisa importante, que diferente da PA, a PG, geralmente os números são bem grandes, tá? Então, vamos lá. A10 é igual a 1 vezes 10 menos 1, 9. Aí, eu primeiro faço potência, depois a multiplicação. 2 elevado a nona vai dar 512. 1 vezes 512, 512. Então, o 10º termo da PG nesse caso é o 512. Hoje o meu tablet tá o bicho aqui. Tá desfocando toda hora, mas vamos que vamos, né? Então, acabou, pessoal. Só isso aqui, ó, o primeiro exercício. Segundo exercício.
Em uma PG de razão positiva, temos que o A5 é 10 e o A7 é 16. Calcule o sexto termo da PG. Ele quer saber quem está aqui no meio, tá? Tem uma fórmula para isso, mas eu não vou usar essa fórmula. Eu vou usar outra técnica, tá? Tem uma técnica aqui mais rápida, mas vamos usar outra, que essa outra você vai poder usar para qualquer coisa, quando você tiver um número e outro número. Tipo assim, eu tiver o A10 e o A20, o A50 e o A30, o A17 e o A15, por exemplo. Aí essa técnica que eu vou fazer aqui dá para usar para qualquer uma dessas. A outra é mais particular, então eu vou deixar ela de canto, tá? Então, ó, como é que funciona aqui? Então eu tenho o A5 e o A7. Eu tenho o A5 e eu tenho o A7, que vale 16. Então, como é que funciona aqui? É igual a PA também. Eu fiz um desse parecido na PA. Eu tenho o A5, né? Então, vou usar a fórmula do AN para os dois. Sempre que você tiver, por exemplo, esse tipo de coisa, você tem um termo e outro termo, que não é o A1, você vai usar essa fórmula, ou a fórmula do AN. Sempre. Sempre que você tiver isso aqui, você vai usar a fórmula do AN. Tá? Se você tiver, por exemplo, o segundo e o quarto, o terceiro e o décimo, sempre você vai fazer o que eu estou fazendo aqui, tá? Quem é o AN nesse caso? O AN é o A5. O A5 vale 10. Então, o AN é 10. Sempre isso, tá? Não é o A1, então o A5 é o que eu estou procurando. É 10. Igual, eu não sei quem é o A1, vezes eu não sei quem é a razão, eu sei quem é N. É o A5, N é 5, menos 1. Sempre vai ser isso. 10 igual a 1 vezes Q, 5 menos 1, 4. Tudo bem até aqui? Sempre, sempre, sempre vai ser isso. Agora aqui, ó. AN, nesse caso agora, o AN é 16. O A1 eu não tenho. A razão eu não tenho. O N é 7, porque é o A7, menos 1. 16 é igual ao A1 vezes Q. 7 menos 1 é 6. Aí você vai perceber que esse A1 e esse Q, esse A1 e esse Q é a mesma coisa, né? São iguais. O A1 e o A1 é igual e o Q é igual, né? Então, o que você vai ter que fazer neste caso, tá? Você vai virar um sisteminha aqui, ó. Isso aqui vai virar um sisteminha. Tá? Eu vou ter um sisteminha. Mas, professor, aqui é conta de vezes. Então, eu posso fazer pelo método da soma? Não. Se é conta de vezes, não pode fazer pelo método da soma. Você vai fazer pelo método chamado método da comparação, tá? Quem é mais fácil de isolar aqui? O A1 ou o Q? O A1, lógico, né? Não tem expoente. Então, eu vou isolar o A1 nesse e o A1 nesse. Chama-se método da comparação, quando você isola a mesma letra nas duas contas. Então, eu vou isolar o A1. A1 é igual, o Q está multiplicando, passa dividindo. 10 dividido por Q a quarta. Vou isolar aqui o A1. A1 é igual, o Q está multiplicando, passa dividindo. 16 dividido por Q a sexta. Tá? Chama-se método da comparação. Você isola a mesma letra. O A1 não é igual ao A1? A1 e A1 é a mesma coisa, certo? Se o A1 e o A1 é a mesma coisa, esse e esse é igual, então essa conta e essa conta também tem que ser iguais, né? Se o A1 e o A1 é igual, pela lógica, 10 sobre Q a quarta e 16 sobre Q a sexta também tem que ser igual, né? Como vocês já não são mais bebezinho, né? Acredito eu, que não tem nenhuma criancinha aqui, né? Eu vou fazer assim, ó. Esse 10 e esse Q, eu vou inverter eles, tá? Trocar eles de lugar. Matematicamente pode fazer isso, tá? Porque, o Q tá dividindo, ele passa multiplicando.
o 10 vai estar multiplicando, ele passa dividindo. Em vez de fazer todo esse trambite, eu só vou trocar esse e esse de lugar. Então vai ficar aqui, ó, que é a sexta sobre que é a quarta igual a 16 sobre 10. Tudo bem? Vamos lá. Divisão aqui, né? Divisão de letras. Divisão de bases iguais. Copia a base e subtrai. 6 menos 4, 2. Igual a 16 sobre 10. Tudo bem? O 2 é potência, ele passa em forma de raiz. Então, Q é igual a raiz quadrada de 16 sobre 10. A raiz de 16 é 4. A de 10 não é exata. Vai ficar assim, né? Então, eu vou ter que racionalizar. Tudo bem? Continuando. Que é igual. 4 vezes raiz de 10 vai dar 4 raiz de 10. 10 vezes 10 é 100, raiz de 100 é 10. 4 e 10 dá para simplificar. 4 e 10 simplificando, né? Dá por 2. Vai dar 2 raiz de 10 e 5. Tá? Então, eu achei a razão. Essa é a razão. Só que se você prestar atenção, ele não quer saber a razão, né? Ele quer saber quem é o sexto termo. Ele quer saber quem é o A6. Professor, mas dá para achar o A1 também, não dá para achar o A1? Dá. Se eu quiser achar o A1, o que eu faço? Eu pego isso aqui e substituo em uma dessas equações, né? Tanto faz a de cima quanto a de baixo. Substituo, né? Ou pega aqui melhor, né? Se eu quiser achar o A1. Mas eu não quero achar o A1, tá? Eu só queria só achar a razão para continuar a conta. Se eu quisesse achar o A1 para me ajudar, eu poderia achar que o A1 é isso aqui, certo? Aí eu troco. Quem é a razão? A razão é 2 raiz de 10 sobre 5 elevado à quarta. Mas eu não quero achar o A1, então não me interessa, eu quero achar o A6. Quem é o A6? O A6, usando essa técnica que a gente usou aqui no começo, é o A1 vezes QN, é 6 menos 1. Certo? Usando essa técnica eu faria assim, né? Só que para usar essa técnica aqui, eu teria que ter o A1. Eu tenho a razão, mas eu não tenho o A1. Aí dá para fazer de outro jeito também, né? Outro jeito mais fácil. Isso aqui seria um jeito. Então eu acharia o A1, eu teria o A1, teria o quê? Acharia a razão, o A6. A outra maneira é o seguinte, ó. Quem é o A5? O A5 é isso aqui, não é? Ó? A5 é 10, certo ou errado? Se o A5 é 10, como que eu acho o A6? Sendo que eu já tenho o A5. A PG, vamos voltar lá para o começo. Ela não anda multiplicando pela razão? Então, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Se eu quiser achar o quarto termo, eu tenho o terceiro termo, quero achar o quarto. Eu pego o terceiro termo e multiplico pela razão. 8 vezes 2, 16. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho o A5. Se eu quero achar o A6, eu pego o A5 e multiplico pela razão. Quem é o A5 nesse caso? O A5 é 10 e a razão é 2 raiz de 10 sobre 5, né? Aí aqui como é uma multiplicação de fração, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, 10 vezes 2 vai dar 20 raiz de 10 sobre 5. 20 dá para dividir por 5, que vai dar 4 raiz de 10. E aqui acabou o exercício. Esse é o A6. Esse seria o jeito mais rápido. O jeito mais demorado, acharia o A1 nessa conta que eu fiz aqui em cima, usando essa técnica que eu mostrei aqui do lado. Achando o A1 tendo a razão, eu calculo o A6. Isso aqui ia demorar pra caramba. Tudo bem?
Vamos lá. Terceiro exercício. Exemplo. 3. Calcule o valor de x, tal que x menos 3, x mais 1, 2x mais 3 formem uma PG. Tá? Uma coisa de PG é o seguinte. Se eu tiver 3 termos de uma PG, tem uma regra que diz o seguinte, ó. Da PA seria esse mais esse, certo? Dividido por 2 é igual a esse. Essa é a regra da PA. Esse mais esse dividido por 2 é igual a esse. A regra da PG é diferente. Esse vezes esse é igual ao do meio ao quadrado. Esse vezes esse é igual ao do meio ao quadrado. 2 vezes 8, 16 e 4 ao quadrado, 16. 16 é igual a 16, tá certo? Tá? Então, da PG, né? Vamos notar aqui a regrinha. Seria o A1 vezes o A3 igual ao A2 ao quadrado. Tudo bem? Então, o A1 aqui é x menos 3 vezes o A3, que é o 2x mais 3, igual ao A2, que é o x menos 1, ao quadrado. Né? Propriedade distributiva. X vezes 2x vai dar 2x ao quadrado. X vezes 3 vai dar mais 3x. Propriedade distributiva. Menos 3 vezes 2x vai dar menos 6x. Menos 3 vezes mais 3 vai dar menos 9, igual ao quadrado. Vamos usar a regrinha lá do oitavo ano. Quadrado do primeiro vai dar x ao quadrado, menos, porque aqui é menos, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x, 2x vezes 1, 2x, mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1. Professor, essa regrinha não sei. Aí você faria, se você não sabe a regrinha, né? Você faria isso daqui, ó. Ao quadrado repete 2 vezes. E aí você faria a propriedade distributiva, que ia dar a mesma coisa no final, ia dar isso aqui também, tá? Então vamos lá. Uma equação do segundo grau tem que ser igual a zero. Então todo mundo passa para o lado de lá. Então vamos passar todo mundo para o mesmo lado. É mais passa menos. É menos passa mais. É mais passa menos. Igual a zero. Vamos juntar quem é semelhante. Esse é semelhante. Se eu tenho 2x² e eu devo x², logo eu tenho x². Se eu devo 2, se eu tenho 2 e devo 1, eu tenho 1. Usou risca, né? Para não confundir. Esse são semelhantes. Tenho 3, devo 6, devo 3. Devo 3, tenho 2, devo 1. 1x, usou risca. Devo 9, devo 1, devo 10. E isso é igual a 0. Certo? Vamos lá. Continuando. Equação no segundo grau, delta e Bhaskara, certo? Vamos lá, delta e Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. Quem é b aqui? B é menos 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A é 1, vezes C que é menos 10. Vamos continuar aqui em cima. Delta é igual, 1 ao quadrado é 1, menos com menos é mais, e 4 vezes 10 é 40. 1 mais 40, 41. 41 é um número positivo, então você tem que fazer o Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. X é igual a menos b, o b é menos 1, menos com menos é mais ou menos a raiz de delta, delta é 41, dividido por 2 vezes o a é 1, 2. Vamos calcular agora x1 e x2. x1 e x2. x1 é a conta com sinal de mais.
x2 é a conta com sinal de menos. Aqui não dá para resolver, porque esses dois, o 41 na raiz aqui é primo, né? E esse número primo vai dar uma dízima, né? A raiz vai ser um número irracional, então eu não vou fazer, tá? Então não precisa fazer. Quando você perceber, por exemplo, deu raiz de 2, não é um número exato, não precisa fazer. A não ser que o exercício peça, mas geralmente ele não pede, tá? Ainda mais que isso aqui, esse 41 é um número muito alto. Tá bom? Então essa, aí tá perguntando qual o valor do x, isso aqui é o valor do x, tá? Continuando. Interpole 3 meios geométricos entre 4 e 324. Interpolar, a gente já viu, né? Interpolar na PA, é a mesma coisa, tá? Então, ó, eu tenho o 4 e eu tenho o 324. Ele quer interpolar 3 meios. Então, aqui vai ter 1, 2, 3 números aqui no meio. Interpole 3 meios geométricos. Então, a gente tem que achar quem é esses 3 que está faltando aqui. O que a gente já sabe só observando aqui? A gente sabe que esse número é o A1 e esse número é o A5, né? Porque se tem, ele é 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 números. Fez isso, vamos cair no AN. AN é igual a 1 vezes Q. É igual o outro, é igual o da PA, só que é diferente dessa aqui que eu tô fazendo PG, mas é a mesma coisa. O AN é o último número, 324. O A1 é o primeiro, 4, vezes razão, eu não sei qual é a razão. N é a quantidade, tem 5 números, menos 1. 5 menos 1, 4, então vai ficar 324 igual a 4 vezes Q elevado a 4. O 4 está multiplicando, passa dividindo, então Q a quarta é igual a 324 dividido por 4. Vamos dividir. 32 por 4 é 8 e 1, 81. O 4 é potência, ele vira raiz quarta. Aí, como aqui é um número par, você vai ter duas respostas, duas razões. Uma razão vai ser positiva, a outra vai ser negativa, né? Porque aqui é mais ou menos, né? Raiz quarta de 81 é 3 positivo e 3 negativo, tá? Qualquer uma dessas raízes vai servir, né? Só que a diferença é que vai dar números diferentes. Então, ó, vamos lá, então. Aqui é 4. Então, vamos lá. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 3. Vamos lá, 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1 que subiu, 10. E 108 vezes 3 vai dar 324. Se eu usasse o negativo, a única diferença é que daria menos 12, 36 e menos 108. Tá? Tanto faz, tá? Se fosse um gabarito, ou ia estar as duas respostas em uma alternativa só, ou ia estar só uma delas, não podia estar as duas, senão a questão ia ser anulada. Ou podia estar as duas lá, uma alternativa A sendo uma, alternativa B sendo a outra, mas ele está escrito aqui no exercício, sendo a razão positiva, ou seja a razão um número natural. Aí natural menos 3 não é natural, então eu não ia poder usar ele, tá? É o que poderia estar na prova, tá? Então acabou o 4. 5. Determine 3 números em PG, sabendo que o produto vale 27 e a soma é 21 sobre 2. Então, eu vou ter 3 números que estão formando PG, tá? Pessoal, uma coisa importante, isso aqui é uma regra, tá? Quando estiver escrito, falado no exercício, 3 números formando uma PG, o do meio é X, é uma regra, tá? O da frente, para achar o próximo, né? Eu pego o que está aqui e multiplico pela razão. Então, vai ser x vezes a razão.
para achar o da frente. E para voltar, se para ir para frente é vezes, para voltar é divisão, tá? Então, quando falar PG de 3 termos, é isso aqui, tá? Sempre vai ser isso. Aí tá escrito ali no exercício que o produto deles, o produto é 27. E a soma é 21 sobre 2. A soma eu não consigo fazer, né? Porque tem duas letras aqui, não dá para somar, né? Porque tem duas letras diferentes. Mas a multiplicação eu consigo, tá? Então vamos lá, ó. X vezes x vezes x, ó, de cima com de cima, de baixo com de baixo. X vezes x que vai dar x vezes x ao quadrado, vezes x ao cubo, que sobre Q vezes 1 vezes 1, Q. Isso é igual a 27. Q e Q corta, isso implica que x ao cubo é 27. O 3 é potência, ele vira raiz cúbica de 27. Como a raiz aqui é um índice ímpar, então vai ter só uma resposta, tá? Isso implica que x é igual a 3. Tá? Então o x é 3. Agora que eu achei o x, eu vou substituir, tá meio montanha-russa, né? Mas tudo bem. Agora que eu achei o x, eu vou substituir nessa continha o x. Aí vai dar para resolver, ó. X é 3 sobre Q, mais 3, que é x, mais 3Q, que x é Q, é igual a 21 sobre 2. Só que aqui é soma, né, de fração, né? Logo, eu tenho que fazer o MMC, tá? Vamos resolver esse lado primeiro para depois resolver esse. Com esse, ou vamos resolver tudo. Vamos resolver separado primeiro, vai, para não confundir. Vamos ver junto, tá? MMC de Q1, 1 e 2. MMC de Q e 1 é Q. MMC de Q e 2, tá? Vamos arrumar isso aqui que tá muito torto. MMC de Q e 2 é 2Q. MMC de uma letra e um número é sempre o número vezes a letra, tá? MMC de uma letra e um número é o número vezes a letra. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2Q dividido por Q, Q e Q é igual, Q some, sobra o 2. 2 vezes 3, 6. 2Q dividido por 1 vai dar 2Q. 2Q vezes 3, mais 2Q vezes 3 vai dar 6Q. 2Q dividido por 1 vai dar 2Q. 2Q vezes 3Q vai dar mais 6Q ao quadrado. 2Q dividido por 2 vai dar Q, porque 2 e 2 vai cancelar, vai sobrar o Q. Q vezes 21, 21Q. Corta, corta. 6 mais 6Q mais 6Q ao quadrado é igual a 21Q. Equação do segundo grau igual a zero. Vai ficar 6Q ao quadrado mais 6Q menos 21Q, porque é mais passar menos, mais 6 igual a zero. Vai ficar 6Q ao quadrado, mais não, né? Se eu tenho 6 e devo 21, logo eu devo 15. Mais 6 igual a zero. Acredito que eu falei na sala de vocês já isso. Se vocês perceberem que todos os números de uma equação do segundo grau são múltiplos de alguém, você pode dividir todos eles por esse número, tá? Nesse caso aqui, todo mundo é múltiplo de 3. Então, vou dividir tudo por 3. Então, vai ficar aqui 2Q ao quadrado. Pode, não quer dizer que você precise, tá? Eu fiz porque fica mais fácil.
15 por 3 é 5, mais 2 igual a 0. Delta e Bhaskara, delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 2 vai dar 16. 16 menos 25 menos 16 vai dar 9. Tá? Então vai caber ali. Vamos continuar nessa folha aqui embaixo. Tá? Bhaskara. Q é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Q é igual, eu tô achando o Q aqui, ó, calculando o Q, né? Ó. Q é igual menos b, o b é menos 5, menos com menos é mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 9 é 3, dividido por 2 vezes a. O a é 2, 2 vezes 2, 4. Chegou aqui, eu vou ter o Q', e eu vou ter o Q, 2 linhas. Q' a conta com mais, Q2' a conta com menos. 5 mais 3, 8, por 4, 2. 5 menos 3, 2, por 4 vai dar meio. Vai ficar 2 sobre 4. Simplificando no meio, tá? Então, eu tenho duas razões. Então, vamos anotar o que a gente já tem aqui em cima, ó. A gente tem essa coisa que é importante, tá? A gente tem que x sobre q, vírgula x vezes q é a PG que a gente está procurando, certo? Tá aqui em cima. A gente tem agora que o x é 3 e que o q são duas respostas. Uma é 2, a outra é meio, tá? Vamos continuar nossa conta. Tá? O que eu vou fazer agora? Vamos substituir o x, ó. E vamos substituir esse q. O outro deixa para depois. Então, o x é 3, o q é 2, vírgula. O x é 3, o x é 3, o q é 2. 2 vezes 2, 6. Aqui não dá para dividir, copia. 3. E 2 vezes 3 é 6. Tá? Então, essa é uma das PG. A outra PG, a razão é o inversa dessa, tá vendo? Aqui é 2, o inverso de 2 é meio. Se eu estou invertendo a razão, não precisa fazer com essa razão aqui. É só inverter essa PG. Tá? Então, quando for esse tipo de conta, não precisa você calcular com a razão 2 e com a razão meio. Não, você calcula com a razão mais fácil, nesse caso com a razão 2, e você inverte a conta. Tá? Tudo bem? Então, tá aí a resposta do exercício. Tá? Da apostila, faça tudo que tiver de PG, exceto o que fala sobre soma de PG. Soma de PG eu vou deixar para segunda-feira. Tá bom? Bom final de semana.